Bom dia, minhas amadas. Bom dia, minhas irmãs lindas e abençoadas. Graça e paz. Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. As nossas primícias do dia para o nosso Pai. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você está aqui conosco. Glória a Deus porque o Senhor tem nos sustentado, né? Deixa eu só pegar o nosso instrumental aqui, só um pouquinho. Aqui. Como vocês estão, gente? A paz, Mônica. Graça e paz, Aline. Como vocês passaram? Passaram todo mundo bem? Final de semana. Sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, nós fizemos a oração da madrugada. Quem tava? Quem estava na oração da madrugada? Gente, foi assim incrível. Eu não tenho nem palavras, né? Que nós vivemos com o Senhor na madrugada. Foi algo assim, ó. Não foi, gente? Quem estava aqui? Tremendo, tremendo, tremendo. Meu Deus. O quanto o Senhor tratou conosco aqui naquela madrugada, né? Nós tivemos um tempo muito precioso. Nós oramos pela nossa família, né? Nós tivemos uma oração. Inclusive, eu já passei para vocês. Ela tá lá no nosso grupo. Nós fizemos aqui juntas, né? Em concordância, aquela oração. E foi algo assim, ó, maravilhoso. Foi algo extraordinário o que o Senhor fez conosco aqui, né? Ele tratou conosco, Ele tratou dos nossos. Foi um mover, né? Que esse cômodo aqui, o meu escritório aqui ficou pequeno diante da grandiosidade daquilo que o Senhor fez. Foi bênção, né? Nós vamos, pelo menos uma vez na semana, no mês, nós vamos nos reunir, né, para nós orarmos, fazermos essa oração da madrugada, que é tão poderosa, né, e que eu sempre recebo tantos testemunhos, tantas pessoas falando: Andréia, como o Senhor falou comigo, né, aquilo que o Senhor falou através da sua boca foi para mim. Então, pelo menos uma vez no mês, nós vamos fazer a oração da madrugada durante todo esse ano de 2025, né? Em nome de Jesus, vai ser algo assim, ó, maravilhoso. Hoje, até o meio-dia, né? Nós vamos lá no nosso grupo, nós estaremos de jejum só na água. Lembrando, né? Eu quero compartilhar com vocês que hoje eu abri um jejum, né? Eu com outras irmãs de caminhada. Então, assim, o jejum de sexta e o jejum de segunda. O jejum de segunda que a gente faz aqui no nosso grupo é até o meio-dia, somente na água, certo? E o jejum de sexta-feira é o jejum que a gente fica o dia todo sem comer e a gente se alimenta às 18 horas, certo? Então hoje como eu abri esse jejum, o jejum de sexta-feira, tá? É um jejum que eu não estarei com vocês. Por quê? Vocês vão manter firme, hein? Eu tô aqui contando pra vocês, pra vocês, a André não falou nada, tal, só a gente tá jejuando e ela não. Eu estou abrindo um jejum hoje, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz esse jejum antes, deixa eu virar. Olha lá os papeizinhos, estão vendo os papeizinhos ali na parede? Hoje nós abrimos um jejum, o jejum de Daniel, né? Eu já fiz esse jejum umas 3 vezes. Foi o jejum que eu fiz para eu casar, né? Eu e meu marido, nós fizemos. Entregamos ele no dia do nosso casamento. Lá no momento das alianças, nós estávamos entregando o nosso jejum. Se eu não me engano, né? Eu não lembro se foi exatamente nesse momento, mas nós entregamos o nosso jejum no dia que a gente casou. Então eu fiz esse jejum depois sozinha, depois eu fiz com uma amiga e o Senhor já vinha falando ao meu coração, né, para abrir esse jejum, e era para ser somente eu que ia fazer. Aí eu comentei aqui em casa, chamei minha irmã, falei: vamos, mas chamei achando que ela nem ia. Ela: eu vou, vamos fazer assim. Será que eu consigo? Eu falei: em nome de Jesus, você vai conseguir.
Aí chamei a Valentim também. A Valentim falou assim, não, vamos fazer também. Depois eu fui compartilhando com algumas irmãs, né, com umas amigas. Enfim, hoje a gente tá, se eu não me engano, 6 mulheres, né, nesse propósito aí desse jejum de 21 dias. Então, iniciando hoje, dia 3, né? Então, o jejum de sexta-feira, que é um jejum total, em virtude desse jejum que eu estou fazendo, eu não vou estar com vocês nesse específico, tá? De hoje a gente tá firme, né? Que eu acredito que dá para eu fazer, porque o jejum de Daniel, quem já fez ou já ouviu falar, é um jejum um pouco mais restrito, né? Daniel, ele se absteve do banquete do pai, então, do banquete dos reis, né? Desculpa, do banquete dos reis. Então, assim, ele não comia nada que era, digamos assim, saboroso, né? Então, era frutas, legumes e verduras. Então, é nesse jejum que nós vamos, né, que nós iniciamos hoje, nós vamos aí percorrer pelos próximos 21 dias, tá? Eu tô avisando vocês, porque eu tenho um compromisso com vocês lá também, mas eu quero que vocês, na sexta-feira, mantenham o jejum. Nós vamos orar juntas aqui, depois nós vamos orar, eu oro com você para entregar às 18 horas, mas é muito importante, viu, gente? Se eu abrir aqui para vocês falarem, eu tenho certeza que tem inúmeros testemunhos que vieram através do jejum, né? Quantas pessoas têm testemunho para contar da oração da madrugada? Quantas pessoas têm testemunho para contar de jejum? E é bíblico, né? Jesus falou, tem castas que só saem com jejum e com oração, tá bom? Então nós vamos continuar firmes, continuar no nosso alvo, que é estarmos cada vez mais parecidos com Jesus, né? Pedindo para Ele nos orientar, cuidar de nós. E eu sei que Ele vem cuidando, eu sei que Ele vem direcionando, eu sei que você já vem sentindo aí, né, na sua casa, na sua família, todas as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre vocês. Vamos orar? Vamos orar? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, se você pudesse. Feche seus olhos. Pai, Paizinho amado, Paizinho querido, é no nome grandioso e poderoso do seu Filho Jesus que eu oro nesta manhã. Eu oro primeiro agradecendo por mais um dia aqui na tua presença, entregando as primícias do nosso dia. Obrigada, Pai. Obrigada porque hoje, enquanto tantas pessoas estão se despedindo da vida, o Senhor nos deu um fôlego novo. Aleluia. Que o nosso jejum hoje, Pai, ele seja agradável a Ti. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa casa, na nossa mente, na nossa família. Que nós possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Cuida de nós, cuida dos nossos, abençoe a nossa semana, abençoe esse tempo de jejum, abençoe todas as meninas que estão comigo, abençoe aqui todas as pessoas que estão nesse devocional, que nós possamos viver um tempo de graça, um tempo de intimidade e um tempo de zelo com a Tua Palavra. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta e lança fora, para o abismo do esquecimento, toda seta que Satanás lança contra nós, contra a nossa mente, contra a nossa casa, contra a nossa família. Pai, nós cremos em Vós. Nós colocamos agora, como numa atitude profética, o sangue nos umbrais da nossa casa. O sangue do Cordeiro que morreu por nós, nos umbrais da nossa casa, para que o Senhor possa nos proteger do anjo destruidor, do anjo da morte, das pestes, das enfermidades e das doenças. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Você concorda? Coloca aí. Amém. Essa semana nós vamos falar sobre discernindo a armadilha. E enquanto eu estava preparando aqui para entrar aqui com vocês, eu falei assim, como que eu vou começar a conversar com elas
sobre a armadilha de uma maneira que elas possam ter um entendimento um pouquinho mais rápido. Olha a imagem que o Senhor me deu. Ele me fez lembrar, voltar lá na minha infância. Lá na época que eu morava com a minha mãe, era cuidada pela minha mãe. Gente, eu lembro que teve um tempo na minha casa que tinha muitos ratos. E a minha mãe era assim muito, mas muito cuidadosa, né? Com casa, com roupa, com comida. E ela assim, meu Deus, se ela fosse limpar o armário e ela visse qualquer vestígio de rato, de barata, ela falava, não tem condição, tem que matar. E eu lembro, olha a imagem que o Senhor me fez recordar. E eu lembro que nesta época ela estava numa luta lá contra os ratos. E aí ela comprou uma ratoeira, né? E ela armou uma armadilha para pegar esse rato. E eu lembro que na ratoeira ela colocou um pedacinho assim de queijo. Vou falando aqui, vamos ver se você vai identificando aí algumas histórias da sua infância. Ela colocou um pouquinho assim de queijo. E nesse queijo, o veneno que mataria esse rato. Ela armou essa arapuca, armadilha, né, para pegar esse rato. E colocou lá no lugar que ela via que estava mais indicado, né, para aquele animal passar. E não é que deu certo? Deu certo. No outro dia, ela foi lá, o bichinho tava lá, ó, o queijo na boca e prensado lá pela ratoeira. Então, quando a gente fala de armadilha, minha irmã, são esses mecanismos, né, que aparentemente são simples, né, mas que contam com uma isca que atrai a caça, a pessoa que vai ser pega naquela armadilha, no caso dessa história que eu te contei, do animal. E qual que é o apontamento principal? Presta atenção. Se você prestar bem atenção essa semana, você vai entender algumas questões aí da sua vida. Qual que é o apontamento principal para capturar uma vítima? É ter entendimento do que aquela pessoa, qual que é o ponto fraco daquela pessoa. Olha que interessante. Por que ela colocou o queijo na ratoeira e o veneno ali envolto naquele queijo? Porque o queijo era algo que atraía aquele animal. Agora, aquele queijo, aquele veneno, aquela ratoeira continha ali um sistema que aprisionava aquela presa, aquele animal. Agora, olha para mim. Qual tem sido a isca? Qual tem sido a isca que você tem deixado para que o inimigo das nossas almas use-a contra você? Eu te falei do rato, que era o queijo. O ponto fraco daquele rato era aquele queijo. Mas aquele queijo, ele estava numa ratoeira, esperando aquele rato chegar para, pegar. Então, a armadilha, ela contém um sistema de aprisionamento que aponta para aquilo que a pessoa é vulnerável. Que engana os olhos, engana os pensamentos, engana os sentimentos, engana a inteligência que a presa julga ter. E eu só não cai nessa aí não. Imagina, essa história aí eu já tô, descolada. Cuidado. Essa semana nós vamos andar nos temas aqui bastante profundos. Eu tô sem café, meu amor. Eu tô sem. Obrigada, tá? Eu ainda não comuniquei que eu tô de jejum. Obrigada. O mais desafiador é o cafezinho também, né, gente? Manhã, tão gostoso.
Voltando aqui. Então, assim, entrar numa armadilha é algo muito fácil. Você sabe por que é fácil? Porque tem pessoas que elas julgam ter vencido uma determinada área da sua vida. Elas julgam, isso eu já venci, isso aí, ó. E, no entanto, quando a armadilha vem, elas são, ó, aprisionadas. Aprisionadas. Tem gente que julga ser capaz de passar por aquilo ali, de viver aquela situação, de entrar e sair a hora que ela quiser e não ser pega. Mas a verdade é que quando elas caem, né, a Bíblia fala lá no Salmo 91, anota aí para você ler, no versículo 3, a parte A, assim, ó, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro nada mais é do que uma armadilha. E se eu e você, nós julgarmos, eu tô pronta, eu sei, eu já passei por isso, o que é isso? Não tivermos o zelo, não tivermos o cuidado, acharmos que nós estamos muito perfeitas, muito sabichonas, nós vamos ser presa fácil. Olha para mim. Eu e você, eu me incluo, eu e você, nós não devemos testar a nossa capacidade de resistência. Ou a nossa espiritualidade, que eu sei demais, eu já passei por isso, que é isso? Eu vou lá dentro, eu participo dessa mesa, mas eu não me envolvo mais nisso. É hora que a gente testa, não testa? Eu e você, nós não podemos nos colocar em situações que nos leve a voltar a cativeiros, a armadilhas que o Senhor já nos tirou. Porque não é fácil você sair de uma armadilha. Não é fácil você sair de um cativeiro. É muito, muito, muito difícil. Então é assim, ó. Vou dar nomes aqui. É só um drink. É só um trago. É só um flerte. Também, Andréia, você que não vive lá na minha casa, você não vê o que o meu marido faz comigo. O que tem? Né? Eu achei um bonitinho ali, uma pessoa aqui no Instagram que me deu moral, que me deu carinho, tudo que eu não tive dentro da minha casa. Mas ó, André, é só uma conversinha. Não vai dar em nada não, sabe? Nossa, eu não tenho nem coragem. É só uma noite, nada mais. Andréia, foi só uma tentativa de saciar uma curiosidade que eu tive. E assim as coisas vão acontecendo. E assim quando nós nos vemos, nós estamos ali, ó, na ratoeira. Nós estamos ali aprisionadas. Nós estamos ali pegas. Porque o pouquinho, o eu consigo, o eu dou conta, é o suficiente para o inimigo das nossas almas nos manter no cativeiro. Gente, eu tô falando bobeira? Eu já passei por isso. É só um drink, é só uma balada, é só falar um pouquinho. Imagina, eu fofocando, não, eu estou comentando. O que tem? É só um pouquinho. O que tem? Esse
só um pouquinho vai nos consumindo, nos consumindo, nos consumindo, nos consumindo. E quando é fé, a gente tá, ó, na armadilha. Quando é fé, a gente é aquele próprio rato que eu contei aqui no início para vocês. Porque basta um pouquinho para você cair uma vez no laço, mas ficar enjaulado, aprisionado na armadilha o resto da sua vida. O resto da sua vida. Esse pouquinho que você não tá conseguindo falar não. Esse pouquinho que você fala assim, é só um pouquinho. É só um pouquinho de bebida. É só um pouquinho de pornografia. É só um pouquinho, é só um trago. É só um pouquinho de adultério. É só um pouquinho de um flerte com uma pessoa que é casada e que eu sou casada. É só um pouquinho. É esse pouquinho aí. É nessa brechinha, pensa. Às vezes é um negócio assim, ó. Mínimo. Que Satanás infiltra. E te prende. E te coloca em armadilhas. Que basta cair uma vez para te aprisionar a vida inteira. Quem tá entendendo? O laço do passarinheiro, que é falado lá no Salmo 91, é a armadilha. E como que eu não caio nessa armadilha? Discernindo. Eu preciso discernir. E discernir é o quê? É algo no espírito. O discernimento é algo que vem de Deus para nós através do Espírito Santo. É diferente de conhecimento. O discernimento vem através do Espírito Santo na nossa vida, através daquilo que o Senhor nos entrega. Todas as pessoas que eu trato, que eu atendo, né, que me procuram, todas as pessoas, gente, isso aqui, ó, é unânime. Todas as pessoas, elas estão presas em alguma armadilha. Elas estão presas em algum cativeiro. Seja ele emocional, seja ele físico, ou seja ele espiritual. Lembra que um tempo atrás, eu não vou lembrar há quanto tempo atrás, mas está lá no meu canal do YouTube, eu falei sobre depressão e depressão emocional, depressão espiritual e depressão física, se eu não me engano. Tá tudo lá no YouTube, eu não lembro, faz tempo, acho que foi no meio do ano passado, ou no início do ano passado. Tá lá no meu canal. Existe. Por que que existe? Porque a gente vai permitindo que seja só um pouquinho. A gente vai permitindo também viver pelos nossos excessos. Excessos de comida, excessos de bebida, excessos de conteúdos que não é para nós, excessos de fofoca, excessos de tudo. Aliás, a fofoca não é nem o excesso, né? A fofoca é... Pode te levar aonde? Então nós devemos estar atentos, atentas a tudo aquilo que vem como uma armadilha para nossas vidas. Que vem para nos aprisionar. Que vem para nos matar. Por isso que desde quando esse devocional foi criado, eu venho falando para você nessas duas esferas que para mim fez muito sentido, emocional e espiritual. O que eu estou mantendo no escuro? O que eu preciso lançar fora que eu ainda não lancei e que vem me destruindo? Qual que é a isca? Lembra do rato? Qual que é a isca que a minha mãe usou lá?
o queijo. Aparentemente, nossa, é um alimento. Pensa lá o ratinho olhando aquele queijo. Eu vou lá, é um alimento, é minha comida, eu amo, eu gosto. Mas ó, preso. E é desse jeito, é nesse formato que as armadilhas, que os laços, que os cativeiros nos são apresentados. Aparentemente como algo agradável aos olhos, aparentemente como algo gostoso, mas que quando você vai, mas que quando você prova, mas que quando você acessa, pronto, tá preso, tá cativo. E ó, sai. Quem passou por situações nessas esferas que eu falei, a gente sabe exatamente que não é fácil. Judia muito da gente. É ou não é, gente? Quem aqui já passou por algum cativeiro, por alguma armadilha desses que eu falei agora há pouco aí, ó, emocional, física, espiritual? É muito desafiador. Então essa semana nós vamos aprender a discernir qual são, eu vou trazer para você aqui alguns tipos de armadilha, né? Acho que nós vamos falar sobre as armadilhas sexuais, nós vamos falar também, deixa eu ver o que eu anotei. Armadilha financeira, armadilha de relacionamentos. Nós vamos caminhar nessa instrução para você aí com o seu papelzinho, com a sua caneta, você anotar e falar assim, eu tenho uma predisposição a ficar presa, a ficar cativa a essa situação da minha vida. Você vai anotar aí. Porque, ó, só existe um motivo para que as tentações venham sobre a nossa vida. 2 pontos que você precisa entender, né? Uma vez a pastora Adriana falou isso lá na igreja, eu achei muito interessante, que é bem fácil da gente ter esse entendimento. É assim, ó, as tentações, elas vêm da parte do inimigo das nossas almas. Deus não nos tenta, quem nos tenta é Satanás. Então as tentações vêm da parte do inimigo das nossas almas para a nossa vida. Enquanto as provações é algo que vem de Deus para nos provar, para nos elevar, para nos fortalecer, para usar a nossa vida como testemunho na vida de outros irmãos, de outras irmãs. Então, quando você faz esse discernimento, quando você faz essa separação, você entende, peraí, então eu estou sendo tentado. Jesus foi tentado. Lembra quando ele estava em jejum os 40 dias? Que Satanás tentou ele. Se és filho de Deus, mande que essas pedras aí, ó, se transformem em pão. E aonde Satanás tentou Jesus? Naquilo que naquele momento ele estava mais fragilizado. Ele estava com fome. Porque ele era humano, ele caminhou aqui nas condições humanas, nas mesmas condições minhas e suas. Nós sentimos fome, nós sentimos medo, nós sentimos frio. É ou não é? Então presta atenção, ele sempre vai nos tentar naquilo que nós somos fracos. Qual é a sua fragilidade? Qual é, conjecturando aqui, o seu calcanhar de Aquiles? Aquilo que você precisa levar aos pés do Senhor e pedir para Ele, Pai, me fortalece nessa área, porque as tentações, elas têm por objetivo arrastar o homem para a prisão do pecado. Jesus foi tentado, só que ele não caiu em tentação. Quando
Satanás falou para ele assim: se és filho de Deus mesmo, manda que essas pedras aí se transformem em pão, né, para você se alimentar. Jesus, ele rebateu com a palavra do Senhor: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E você, em quais armadilhas você tem sido pego? Em quais áreas da sua vida, meu irmão, minha irmã, que você precisa de um discernimento nesta semana para identificar isso aqui, para mim, é desafiador. Nós somente permaneceremos livres se mantivermos a nossa vida em santidade, se mantivermos a nossa vida no altar. Se nós decidirmos vencer aquilo que quer nos vencer todos os dias. E para eu saber quais são os meus pontos fracos, mas olha aqui para mim, não é assim superficial não, é um mergulho. Para eu saber quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas fraturas, porque são através delas que eu sou levada a uma armadilha. Porque olha aqui pra mim. Pensa numa pessoa que vou usar esse exemplo, que é um ex-alcoólatra. A pessoa ficou muito tempo no vício, bebeu muitos anos, né? Passou por, às vezes, clínicas de internação, passou por tratamentos. Pensa aí, pensa nessa pessoa. Pensou? Agora pensa, quanto tempo da vida desta pessoa ela teve de prejuízo envolvido com bebida? Muito, né? E ela foi diagnosticada como dependente, certo? E essa pessoa passou por tratamento, certo? Agora, olha aqui, essa pessoa, se ela ficar submetida a um ambiente que está propício a bebedeiras, a baladas, a um tanto de coisa que ela pagou um preço alto para sair, vocês acham ou não que se ela ficar convivendo nesse ambiente, se ela ficar convivendo nessa situação, ela vai ou não vai voltar ao vício? O que vocês acham? Tem algo que eu falo que é muito interessante. Eu falo que o ambiente sempre vence. Sempre vence. Se você está caminhando com 5 pessoas fofoqueiras, você é a 6ª. O ambiente, a sua companhia, o ambiente que você frequenta, quem anda com você, diz respeito ao seu futuro. Diz respeito, apontam você para aquilo que você vai fazer. Que isso, Andréia, é? Nós não devemos nem pensar em flertar com o pecado. Ai, mas é só um pouquinho. Não, gente. Não é só um pouquinho. Ou é 8, ou é 80. E às vezes hoje não. Às vezes amanhã não. Mas um dia, se você continuar se permitindo, você vai ser pega na armadilha de Satanás. Ele vai te pegar. Mas ele só vai pegar se você permitir. Se você abrir, se você convidar. E como que eu convido, André? Ah, mas eu nunca convidei. Às vezes você não tem esse entendimento, não tinha até então. Mas eu convido todas as vezes que ao invés de falar não, eu falo sim para o pecado. E mais ainda, eu vejo que aquilo ali é normal. Eu entendo que aquilo ali é algo natural na minha vida e é o que mais está acontecendo. O pecado, cada vez mais, nesse mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais ele está sendo
naturalizado. Pode. Pode tudo. Pode tudo. Tudo pode. O importante é você ser feliz. Essa falsa felicidade tem levado as pessoas a verdadeiras ruínas emocionais, espirituais, financeiras, físicas. E feito com que essas pessoas, elas fiquem aprisionadas nessas armadilhas aí. Então, olha pra mim, essa semana nós vamos aprender muito. Venha pra cá com seu coração aberto, venha pra cá com papel e caneta na mão. E mais do que isso, se permita ser tratada. Peça para o Senhor falar com você nesta semana o que você precisa lançar aos pés da cruz. Quais são os meus pontos fracos? Qual é a isca que Satanás está usando para me abocanhar? Será que é minha área financeira? Será que é minha área emocional? Será que é minha área sexual? Será que são os meus relacionamentos, as pessoas que caminham comigo? Nós vamos aprender essa semana. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, nós vamos ler o 14 e o 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E lembra que eu falei pra você semana passada que a morte não é a gente lá dentro do caixão, com a mãozinha assim, os olhinhos fechados? Que a morte é morrer toda e qualquer área da sua vida. A sua saúde, o seu financeiro. Tem gente que chega até mim e fala assim: Andréia, eu não prospero. O meu salário entra pela porta e ele sai pela janela. Lá em casa nada dá certo. André, a gente já economizou, vem uma enfermidade, vem um carro que estraga, vem não sei o que, e rapidinho a gente tem que gastar o dinheiro. É morte. É morte. Morte financeira, morte emocional, morte espiritual. Não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de abrir um jejum. Não tem vontade nem de vir aqui pro devocional para te ouvir. Eu tô sem ânimo, eu tô sem força. Eu já passei por isso. Morte é qualquer área da nossa vida. Quantas pessoas que estão aí, mortas por dentro, somente com os olhinhos abertos e andando para lá e para cá, mas por dentro elas já estão mortas. E o salário do pecado é a morte. Nós acabamos de ler. Após ter se consumado, gera a morte. O que está morrendo aí na sua vida? Ou o que está na UTI aí da sua vida? Essa semana, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai nos dar esse discernimento necessário para que nós possamos saber o que na nossa vida está nas mãos do nosso inimigo. Para que nós possamos avançar. Para que nós possamos avançar no reino, avançar na nossa casa, avançar no nosso ministério, avançarmos como mulheres do Senhor. Se permita ser tratada. Permita que o Senhor trate com você.
Permita que o Senhor traga à tona aquilo que precisa ser levado aos pés da cruz de Jesus. Nós vamos mais uma vez essa semana avançar para nós tirarmos da mão do inimigo das nossas almas toda a autorização que nós entregamos para ele através dos nossos pecados. Então venha para cá, traga seu caderno, traga sua palavra. Você vai ser muito abençoado aqui essa semana. Tá bom? Beijo no seu coração, fiquem com Deus. Vocês que não assistiram desde o começo, vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube, tá bom? Depois você vai lá, assiste, se inscreva lá e eu te espero amanhã, às 6h57 da manhã, para mais um devocional. Manhãs com o Espírito Santo. Amanhã eu falo do nosso encontro, tá, gente? Beijo. Ama a sua vida. Fica com Deus.